disso tudo, de como é que vai ser gasto esse recurso, volta lá para o Poder Executivo na chamada programação financeira e o cronograma de desembolso. Então, o Poder Executivo ele vai montar um fluxo de caixa de acordo, nós temos um orçamento de um determinado valor que ele vai acontecer de janeiro a dezembro. Mas o município, a prefeitura, que quem arrecada, ela tem sazonalidades. Então, você sabe que no começo do ano tem uma receita maior originada do IPVA. Então, ele vai pegar parte dessa receita e guardar isso para as épocas de vacas magras, lá que acontece em maio e junho. Então, o Poder Executivo, uma vez, ele tem um orçamento, um crédito, que orçamento, é bom se dizer, orçamento não é dinheiro. O orçamento do município aqui de Barreto, nós vamos ver, é de 208 milhões para 2008, mas é uma estimativa, é um crédito pré-aprovado que o município tem, mas ele vai poder se utilizar desses 208 milhões, ele vai poder utilizar somente se efetivamente ele arrecadar isso. Então, essa programação financeira e esse cronograma que se faz, quer dizer, eu estou colocando isso aqui a nível município, mas a nível Estado e a nível União são os mesmos, é o mesmo procedimento. Isso aqui é padrão para as 3 esferas de governo. Então, faz-se essa programação financeira, veja só, janeiro, quanto que eu pretendo arrecadar em janeiro, fevereiro, e, de acordo com essa previsão de arrecadação mês a mês, eu vou lá no meu cronograma de desembolso, que são os pagamentos, e vou tentando manter o equilíbrio disso. A gente tem uma legislação, os senhores devem ter ouvido falar da Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela foi aprovada em 2000, é uma lei que visa dar equilíbrio nas contas públicas, é uma lei que, combinada com a lei de crimes fiscais, coloca prefeito, prefeito preso ali, se gastar mais do que se arrecada. Então, esse ordenamento de se fazer uma programação do que se arrecada mensal e do que se vai gastar, já é uma determinante dessa lei de responsabilidade fiscal. Ok? Podemos avançar aqui o slide, por favor? Pois não? Quem que faz essa LDO? Poder Executivo, a Prefeitura. Prefeito é que faz. Ele que elabora. Ele que elabora. Mas não é assim o prefeito que, junto com o secretário, 2 ou 3 secretários, fecha no gabinete e faz. Pelo menos a legislação, ele diz que a sociedade deveria fazer. Pelo menos é isso. Aí é onde eu queria chegar. Certo? Porque se eles que fazem, não estão fazendo nada aqui. Então, não, mas veja só, o processo de fazer a LDO e o processo de fazer a lei orçamentária, de se propor efetivamente ali, essa fase já passou, foi aquilo que eu disse, porque quem elabora tanto o PPA, as diretrizes, o orçamento, é Poder Executivo. Tá? Então, é ele que elabora, é ele que decide. Mas a legislação, como foi lido aqui no edital, no lado do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele assegura a população, a comunidade, a participar do processo. Tanto é que lá no Poder Executivo, às vezes eu participo com o diretor lá, com o Milton, nós fazemos no mínimo 2 audiências públicas, isso é publicado, isso vai no jornal, a gente convida. Aqui no Legislativo também, que é uma outra fase de participação, eu sou testemunha aqui do tanto que a gente se esforça para trazer a sociedade. Não é que eu estou feliz aqui hoje de... Não, mas você me desculpa, mas não teve essa divulgação que teve para essa reunião. Porque você deveria ir convite para as entidades de bairros, como associações, como clubes de serviços, para que cada bairro elaborasse o que é mais necessário lá naquele bairro e trazer para a LDO. Se já está montado, nós não estamos fazendo nada aqui. Não, exatamente. Hoje nós estamos apresentando, basicamente apresentando o orçamento, Como eu disse, a época de emendas ao orçamento seria nas diretrizes orçamentárias. Hoje é uma apresentação e discussão daquilo que se pretende se executar para o ano de 2008. Não estamos dizendo que aquilo que vai estar sendo apresentado aqui é uma coisa, o orçamento ele não é uma coisa enrijecida, o orçamento ele é um processo dinâmico, porque o orçamento você estima arrecadar aquilo, você tem a intenção de executar determinadas obras, mas ao momento que ele está sendo executado, que ele está acontecendo, esses recursos podem se movimentar. O Poder Executivo pode mudar suas prioridades, a Câmara pode indicar outros processos. Então, o processo orçamentário, desde o planejamento e a execução, ele não é um processo rígido, ele é um processo flexível, porque, de repente, o prefeito lá, o Executivo tem uma prioridade. De repente, acontece, e a prioridade não é atender uma epidemia de dengue, vamos dizer assim, mas acontece, ele tem que mudar suas prioridades. Então, esse processo ele é dinâmico.
Mas existe, sim, a participação da comunidade, é só a gente ficar mais atento a isso. As publicações vão para o jornal. Agora, se elas deveriam ser um pouco maiores, aí eu já acho o seguinte, está de parabéns até o presidente por essa audiência aqui hoje, porque foi divulgada, realmente eu estou aqui, porque eu vi no rádio, na televisão. Então, na época de fazer a LDO, então, de colocar alguma coisa para o bairro, não foi divulgado. Eu acho que muito pouca gente tem acesso a jornal nas vilas, entendeu? E não foi tão divulgado como foi essa. Tá. Na verdade, Eusébio, você tem razão. E o que eu disse aqui no início, que nós estávamos tentando uma mudança de cultura para envolver a participação popular, seja através do cidadão, como a senhora, ou seja através das entidades constituídas, que nós chamamos de entidades da sociedade civil. Nós temos claro como um objetivo, né, até de demonstrar todo o processo orçamentário, como o Adilson está se esmerando para apresentar para vocês, que o ano que vem nós iniciemos de outra forma, já chamando a população, chamando os cidadãos, as entidades, para participar da elaboração da LDO, que seria, entre aspas, uma situação em que o meu partido implantou em diversos locais no Brasil, onde foi a administração. Eu vou citar 2 exemplos concretos no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que foi o primeiro caso, e depois um aqui mais próximo, para vocês saberem, em Ribeirão Preto, que é a questão do orçamento participativo. Então, na conclusão desse trabalho de hoje, vai ficar uma proposta colocada por esse presidente, no sentido de que, a partir do próximo ano, a gente possa partir para a elaboração de um orçamento participativo. Eu sei que existe isso, inclusive, previsto aquela discussão das cidades, do plano diretor, né, que foi implantado agora recentemente, né? Nós tivemos a 2ª conferência no início desse ano, ou há uns 60 dias atrás. Então, como já está implantado, é preciso que algum agente político da cidade tome a iniciativa de iniciar esse processo. Então, o nosso objetivo hoje era de, dando pleno conhecimento a esses segmentos representativos da sociedade, a gente, ao concluir os trabalhos dessa audiência de hoje, pudéssemos sair com uma proposta de que, a partir do ano que vem, a gente passe, a partir do momento da apresentação pela Prefeitura aqui na casa da LDO, a gente passe a fazer minimamente um orçamento participativo com a discussão da sociedade, né? Porque, na verdade, hoje, as prioridades, né, nós somos uma cidade média, de relativo desenvolvimento, de uma boa urbanização, tá certo? Mas as prioridades de investimento são da cabeça do prefeito municipal. Não que ele queira errar, ou que alguém está mal intencionado, não é esse o objetivo. Não é esse o foco que eu quero dar. Mas é que a população, ela tem que participar da elaboração desse orçamento. Se ela não pode participar, porque vocês vão ver, na sequência que o Adilson vai apresentar para vocês, que existe o empenho das verbas para saúde, educação, folha de pagamento, mas existe uma margem de investimentos sobre a qual o prefeito define, ele e a sua equipe do Executivo, quando, na verdade, nós poderíamos democratizar isso. Como é essa democratização? Existe um modelo que nós podemos adequar à nossa realidade. Nós não vamos pegar a receita do bolo pronto e fazer aqui, mas nós vamos discutir, enquanto sociedade,
uma forma de adequar a um orçamento participativo a nossa própria receita. Tá certo? Certo. Então, tem razão a sua colocação. Nós, esse ano, infelizmente, era início de gestão aqui na Câmara, nós tínhamos muito o que aprender, né? Mas, para o próximo ano, nós queremos dar esse passo certeiro, porque nós sabemos que é uma mudança cultural. Como toda mudança cultural, é de difícil execução, mas se houver vontade política dos agentes políticos, nós começamos a dar o primeiro passo. Ok, dando sequência para a gente para os números, aqui só uma representação gráfica de como funciona esse processo todo de PPA, de LDO, de LOA, que eu acabei de mostrar. Então, nós temos a primeira fase, que é a elaboração das propostas orçamentárias anuais. Então, essa fase é elaborada pelo Poder Executivo. Ele colhe, então, aqui indicações. Nós temos conselhos municipais na cidade. Então, nós consulta os conselhos municipais da saúde e da assistência social, elabora-se audiência, ouve-se os diretores municipais, quer dizer, o Poder Executivo é quem centraliza a elaboração desse processo. Então, a gente recolhe aqui no município o orçamento do serviço de água, da rodoviária, do Instituto de Previdência, da Fundação Educacional, e lá no Poder Executivo, então, elabora-se a proposta orçamentária. Essa proposta orçamentária ela vem para o Poder Legislativo para discussão, votação e aprovação da lei orçamentária anual. Então, nós estamos aqui nessa fase de discussão nesse momento, essa audiência pública para executar a discussão do projeto de lei, da lei orçamentária. Uma vez aprovada essa lei orçamentária, ela volta para o Executivo para que ele seja feita a execução. Então, aqui eu vou arrecadar e vou fazer os gastos, né, necessários no município. E essa execução aqui ela passa por um controle de avaliação, que é o chamado controle interno lá da Prefeitura, que vai avaliar de que forma que isso está sendo gasto. Isso está sendo gasto da forma que foi elaborada? Está sendo gasto da forma que foi planejado? Então, existe um controle e uma avaliação. Quer dizer, à medida que eu executo isso aqui, eu vou tendo um banco de dados aqui que vai servir para alimentar a minha próxima projeção da lei orçamentária, e isso é um processo contínuo, né, que nós temos aí todo ano. Ok? Aqui, acho que nós já falamos sobre isso, então o orçamento do qual nós estamos falando, quem é que está? O orçamento de quem que está dentro desse orçamento que nós estamos falando aqui? Então, nós chamamos de administração direta no município a Prefeitura e a Câmara Municipal. E de administração indireta, as suas autarquias, aqui, como eu já disse, nós temos serviço de águas, temos a rodoviária, e temos o Instituto de Previdência, que nós consideramos como uma autarquia, e temos a Fundação Educacional. Então, é essa estrutura que nós estamos falando aqui, Prefeitura, Câmara, autarquias e fundações públicas, ok, no caso. Poderia ter empresas públicas, poderíamos ter sociedade de economia mista, poderíamos ter serviços sociais autônomos, que também integrariam a proposta orçamentária, mas o nosso caso aqui é Prefeitura, Câmara, autarquias e fundações, ok? Então, é isso que compõe o orçamento do município. Aqui eu quero falar só um pouquinho de dado histórico aqui. O que aconteceu nos últimos exercícios? Eu não vou falar de todos esses detalhadamente desses valores, mas só para dizer que em 2004 a receita do município foi de 133 milhões. Então, em 2004 o município de Barretos arrecadou 133 milhões. Em 2005 a receita total arrecadada subiu para 141.754.000. Então, de 2004 para 2005, houve um acréscimo na receita total do município de 6,3%. Em 2006, houve uma arrecadação de 159.776.000, um acréscimo de 141 para 159, 12,7%. Ok? Em 2007, nós estamos executando, nós não temos a receita realizada ainda, mas nós temos o quê? Uma receita estimada para 2007. Para 2007, nós estimamos arrecadar, o município estima arrecadar 187 milhões, um crescimento de 17,3%, que pelas nossas expectativas, pelo caminhar da execução, nós vamos fechar com essa arrecadação, talvez até um superávit, um excesso de arrecadação, que é o que nós chamamos quando a gente arrecada maior do que aquilo que foi previsto.
E a proposta para 2008, né, a proposta do orçamento geral do município para 2008, está na ordem de 208.628.000. Então, que a gente vai começar a detalhar em nível de receitas e despesas, né, um certo detalhamento, não dá para detalhar até em nível menores, mas é esse valor de 208.628.000. Então, essa é o que se espera arrecadar no município de Barretos em 2008. Podemos vir para o próximo. Voltar? Quer dizer que o que mais houve de aumento ali foi a receita de contribuições e as transferências, foi onde que assim, tem uma queda violenta. Essa receita de contribuições aqui, houve até uma mudança na sistemática de contabilizar. Por isso que tá essa diferença. O senhor vê aqui que a gente arrecadou 10 milhões em 2004, caiu para 3, 5, aqui é 20, porque aquilo que eu disse é muito complexo, é a questão meramente técnica, porque receita de contribuições é basicamente a receita do Instituto de Previdência, que é contribuições previdenciárias. Então, nesse ano de 2005 e de 2006, a legislação pediu que se contabilizasse isso fora do orçamento, de forma extra-orçamentária. Tentar explicar o porquê disso rapidamente. Porque a receita entrava como IPTU, FPM lá na prefeitura. Já era uma receita uma vez no município. Chegava lá no Instituto de Previdência, essa receita ingressava novamente como receita orçamentária no Instituto. Percebe que dava duplicação de receita? Então, a legislação experimentou-se uma forma de contabilizar isso por fora do orçamento. Mas e isso causava equilíbrio, tal, a legislação disse, não, volta a contabilizar como orçamentário novamente. Por isso que tem essa discrepância aqui de 2004, 2005 e 2007 também, porque é só forma de contabilização. O senhor pode perceber que as outras receitas aqui, elas manteram uma certa média de crescimento. São os repasses do Estado e da União. É isso que eu vou dizer, são os repasses. A gente vai ter que ver qual é a capacidade do município, que é de transferência, a gente vai ver já. Podemos avançar, então. Bom, aqui, da forma que nós arrecadamos, aqui foram os nossos gastos. Esses grupos de despesa aqui eu vou comentar já na frente, já o que representa pessoal em cargos, juros, já vou estar falando nesses grupos de despesa. Então, em 2006, o município gastou 166 milhões. Eu disse que lá em 2007 a gente tem uma expectativa de receita de 187.375.000, esse é o nosso limite para gasto. Da mesma forma que em 2008 nós temos uma expectativa de receita de 208 milhões, eu tenho então um limite de gasto também de 208 milhões. É assim que funciona tecnicamente o orçamento. Ok? Então o crescimento do orçamento de 2008, me perguntaram, quanto é que está crescendo o orçamento de 2008 comparado ao de 2007? Está crescendo 11,3%, ok? O crescimento de um ano para o outro. Podemos passar. Aqui agora, pessoal, é aquilo que eu quero passar para vocês, como eu já falei, já mencionei essa frase, como fontes de financiamento. Quer dizer, esses 208 milhões aqui, que o município vai arrecadar, de onde é que vai vir esse dinheiro? É basicamente isso que eu quero passar para vocês agora. Não detalhadamente, como se eu tivesse um balancete na mão, mas pelo menos por grupos de receita. Então, eu tenho um grupo de receita aqui que é chamado de receitas correntes. O que ingressa com receitas correntes é basicamente para que se faça o custeio da máquina pública. É basicamente isso. Mas de onde vem receita corrente? Dos nossos 208 milhões, 26.912 virá da receita tributária. O que é a receita tributária? É aquela receita que se origina no município. É aquela receita derivada do imposto predial urbano, territorial urbano, do ISS, dos prestadores de serviço, do imposto de renda, daquele pessoal que presta, do imposto de renda